aí, galera, estamos finalizando a nossa segunda semana do nosso curso Enem, uma matéria bastante importante também, chama-se Dinâmica Impulsiva. Ó, essa matéria é top 5 do Enem? Ela é top 5 do Enem sim, cara. Top 1 do Enem, acústica. Acústica e ondulatória. Top 2 do Enem, a aula anterior de energia. Por isso que foi uma aula de 40 minutos com bônus de usina e tudo mais. Top 3 do Enem, a parte de eletrodinâmica, resistores. Depois, calorimetria. E depois, impulso e quantidade de movimento, páreo a páreo com a calorimetria. Então estamos falando aí, cara, essa semana foi muito importante, envolvendo aí duas matérias no top 5 Enem. Então, espero que tenham gostado e eu tô fazendo, caramba, muito vídeo para vocês, hein? Então é o seguinte, a dinâmica impulsiva foi uma matéria desenvolvida pelo Newton. O Newton desenvolve a dinâmica impulsiva para chegar no que nós conhecemos como as leis de Newton. As duas grandezas fundamentais da dinâmica impulsiva se chama quantidade de movimento, tá? Pode usar também o nome de momento linear, mas no Enem eu sempre leio quantidade de movimento. A unidade da quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo. E a outra grandeza é o impulso. Quantidade de movimento é assim, eu tenho dois móveis, imagina um carro como um Palio e um carro como uma Dodge Ram, uma caminhonetona Dodge Ram e um Palio. Eles batem de frente. Quem empurra o outro? Será que é quem tem mais massa? Será que é quem tem mais velocidade? Ou será que são as duas grandezas que têm que trabalhar em conjunto? Então quem empurra o outro é quem tem mais quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então não é o mais pesado e não é o mais rápido, mas é quem tem o maior produto MV. Quem tiver o maior produto MV, numa colisão, empurra o outro para trás. Considerando, lógico, que eles vão bater e vão ficar grudadinhos, tá bom? A quantidade de movimento, produto da massa pela velocidade. Se eu quiser alterar essa quantidade de movimento, aí eu uso um outro vetor chamado impulso de uma força. Então toda vez que eu aplico um impulso em um determinado objeto, eu altero a quantidade de movimento desse objeto. Do que depende impulso? Força aplicada e o tempo de aplicação. E a unidade disso daqui é o Newton segundo. Newton vezes segundo é a unidade do impulso. Você aplicou impulso num determinado objeto, vai variar a quantidade de movimento desse objeto. Pode variar para mais ou para menos, depende se o impulso é a favor ou se o impulso é contra. São os dois vetores, são as duas grandezas principais da dinâmica impulsiva. Baseado nesses vetores, a gente aprende teorema do impulso, que é muito importante para colisões com objetos fixos, colisão contra uma parede, por exemplo, uma queda de um objeto batendo no chão, muito importante o teorema do impulso. E colisões entre imóveis, a gente estuda pelo sistema isolado. Então são dois tópicos que eu vou falar agora com vocês. Vou começar falando primeiro do teorema do impulso. Então vamos apagar o quadro e vamos lá. Vamos lá no nosso teorema do impulso. Então imagine o seguinte, a gente tem um móvelzinho com uma certa massa m e uma velocidade inicial. Passado um determinado momento, começa a atuar sobre esse objeto uma força F. Essa força F ela é constante e ela vai atuar durante um tempo t. O que acontece com esse móvel após esse tempo t? Ele adquire uma outra velocidade. Nesse caso, como está tudo na mesma direção, no mesmo sentido, a velocidade desse móvel vai aumentar. O que diz então o teorema do impulso? Que o impulso da força resultante é responsável pela variação da quantidade de movimento. Então, se eu tirar aqui, ó, força vezes o tempo, é a variação da quantidade de movimento. Aí esse impulso ele pode ser dado de duas maneiras. Ele pode ser dado com uma força mais suave, aumentando o tempo de aplicação. Ou ele pode ser dado com uma força mais bruta, num tempo de aplicação pequenininho. Então eu posso dar esse impulso de duas maneiras diferentes. Vamos pensar numa colisão de um automóvel.
Eu quero amortecer o impacto. O que é amortecer o impacto num automóvel? É aumentar o tempo e reduzir a força média aplicada. O Enem já abordou isso daqui várias vezes. Em desenvolvimento de cinto de segurança, em deformação de automóveis. Ele dá vários gráficos, ele aborda muito isso daqui com gráficos. Então, de novo. Vamos imaginar um Opala. Um Opala e um carro mais moderno. Um Opala e um HB20. O Opala, ao colidir frontalmente, ele não deforma muito, porque a estrutura dele é muito rígida. Então ele para muito rápido. Tempo curto, força média aplicada muito elevada, isso não é legal para o motorista. Agora o contrário. Eu pego um carro mais moderno ele deforma muito, ele arrebenta demais. Quanto mais o carro arrebenta, mais tempo demora para parar, menor é a força média aplicada em você. Então, num desenvolvimento de veículo, de deformação de veículo, num desenvolvimento de airbag, num desenvolvimento de cinto de segurança, o que é amortecer impacto? É aumentar o tempo de parada para reduzir a força média aplicada. Teorema do impulso, muito importante para colisões entre um móvel e um objeto fixo. Normalmente estudado nas colisões de carro, naqueles crash test, que é quando ele bate naquela parede de concreto e os caras vão estudar a deformação do móvel. Legal? Próxima passada a gente vai falar sobre sistema isolado e sobre as colisões entre móveis. E aí você vai ver que tem bastante teste em cima disso daí. Vamos lá! E aí mais uma parte aí que o Enem então cobra bastante de você é o tal do sistema isolado. Vamos colocar aí metade das questões envolvendo dinâmica impulsiva falam sobre sistema isolado. Então umas ele coloca sobre amortecimento de impactos e tudo mais, e outras ele coloca aí a respeito do sistema isolado. É um sistema livre de forças externas, não pode ter uma força externa ao sistema. Então primeiro você identifica quem é o sistema. É um barco e uma pessoa, são dois móveis, é um foguete e o combustível dele. Você identifica o sistema. E aí, quando o sistema é isolado, não tem nenhuma força atuando de fora. Então não vai ter um atrito atuando de fora, não vai ter ninguém segurando, não vai ter uma parede rígida, por exemplo, para segurar o movimento. Exemplos de sistemas isolados. Barco movido a pedra. Como assim? Eu estou sentado num barquinho, começo a jogar pedras para um lado e me movo para o outro lado. Isso é um exemplo de sistema isolado. Eu não troquei força com nada. Eu mesmo arremessei a pedra e fui para o outro lado. Você fala, professor, mas quem que vai fazer isso daí? Ficar jogando pedra para ver o barco indo para o outro lado? Eu já fiz. Vou mostrar esse videozinho para vocês agora. Ele é curtinho, então vou encaixar aqui mesmo. Assiste aí. Filma. Fala, galera. Vamos fazer mais uma experiênciazinha agora. Sempre eu falo em sala de aula, sistema isolado. Se você jogar um objeto para um lado e tiver no sistema isolado, você vai para o outro. Então tem aqui algumas pedras e tem aqui um barquinho. Tô paradinho, tô paralelo com o meu parceiro aqui. Eu vou jogar essas pedras para frente e vamos ver o que vai acontecer com o meu barco, beleza? Então tem uns tijolão aqui, vamos ver. Aí ó, 4 pedrinhas que eu joguei. Tô indo para trás. Se joga pedra para um lado, vai para o outro. Valeu? Curte o canal aí. Legal, né? Um outro exemplo de sistema isolado são os motores foguete. Um avião, ele pega o ar que está parado, joga para trás e com isso ele vai para frente. Um foguete não. Ele joga o próprio combustível para trás em altíssima velocidade. Então ele leva o combustível e o comburente, ele leva tudo dentro dele, joga aquele enorme combustível para trás e se desloca para frente. Foguete é um exemplo de sistema isolado. Coice de arma de fogo. Normalmente nos vestibulares, essa no Enem eu nunca vi não. Um atirador em cima de um patins. Então o atirador coloca um par de patins e dá um disparo, porque daí ele fica um sistema isolado. Aí vai dar o coice, vai dar o recuo. Né? Como o Enem normalmente não faz muita apologia a armas e tudo mais, é difícil cair alguma coisa relacionada com um atirador de patins. Mas se cair, tá aí, ó. É um sistema isolado. Engatilha. Faz a mira. Faz a mira e atira. Segura firme. Então, calma. Segura. E colisões entre móveis. Isso daqui aparece bastante.
Problemas clássicos, de dois carrinhos colidindo num trilho de vento, problemas que ocorrem na rua, colisão entre imóveis na rua, isso daqui é bem clássico. Então, colisões entre imóveis formam aí sistemas isolados. E num sistema isolado, o que é a base? O que é o carro-chefe? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então eu somo o MV que eu tinha no início, de todos os carrinhos envolvidos, e vai ser igual ao meu MV no final. Só tem que tomar um cuidado, que são grandezas vetoriais. Normalmente, o Enem trabalha em problemas unidimensionais, ele quer saber mais o conceito do que fazer aquela pegada vetorial mais cretina que alguns vestibulares fazem. Então, quantidade de movimento do início igual à quantidade de movimento do final. O que a gente pode fazer agora? Vou treinar 2 exercícios com vocês e depois eu passo uma classificação das colisões. Acho que eu vou fazer um exercício e depois já classifico as colisões. Então, vamos lá, né, Josés? Galera, você quer aproveitar melhor o seu curso Enem? Tem esse book, que são 10 listas de exercício com 250 exercícios do Enem para você aproveitar da melhor maneira o seu curso. Onde que você compra isso? O link de compra está na descrição do vídeo. Você compra pela Hotmart, sabe quanto? R$14,90. Aproveita teu curso. Olha aí, galera, um exemplo de uma colisão envolvendo o teorema do impulso. Teorema do impulso, lembra? Amortecimento de impactos. O cara fala assim, em uma colisão frontal entre 2 automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen de um motorista pode causar lesões graves aos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes com 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundo de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração versus tempo. Então tá lá, estão todos os cintos de segurança, cada um com seu respectivo pontilhado, faixa contínua, e ele pergunta assim, qual modelo oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então olha só, cara, um texto grande, uma interpretação de gráfico, que muitos alunos travariam nessa interpretação de gráfico, e o comando colocado claramente ali embaixo. Então o comando da questão é, qual modelo de cinto oferece o menor risco de lesão? Para oferecer o menor risco de lesão, eu preciso ter a aceleração mais branda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o tempo de parada no cinto e reduzir a aceleração, reduzir a força aplicada nele. Os modelos 1, que é o primeiro pontilhado, 5, que é o último pontilhado, e o 3 são os modelos que geram um maior pico de aceleração. Eles não amortecem nada o impacto. Você fala, mas como é que um cinto pode amortecer impacto? Pode, eu posso colocar um sistema de amortecimento onde o cinto é preso. Você nem está vendo isso. Está dentro da coluna do carro. Ele é montado num sistema de mola, uma mola bem forte. Então, quando dá um tranco violento, essa mola trabalha ali, ó, trabalha, sei lá, 3, 4 centímetros. Só que esses 3, 4 centímetros, numa redução de velocidade brusca, é a diferença de você quebrar uma costela, perfurar um pulmão ou não acontecer nada. O cinto que mais suaviza para você, né, tem 2 que são bons ali, ó, o cinto 4 e o cinto 2, mas o 2 é a melhor das opções, é o cinto que tem uma aceleração mais suave. Então você viu que legal? O comando bem claro para você, um gráfico cheio de coisa, mas de fácil interpretação. Então o aluno tem que focar naquilo que ele precisa, é uma excelente questão para você fazer no começo da prova. Não tem que fazer conta, não tem que fazer nada. Na sequência, nós vamos fazer a questão 15. Vamos ver se ela está aqui. Aí, ó, já está aqui. Então a 15 já é aquele tipo de questão que envolve mais contas, o procedimento é um pouco mais complexo. O trilho de ar é um dispositivo utilizado nos laboratórios de física para analisar movimentos
em que corpos de prova, ou seja, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com 2 carrinhos 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter... Vamos jogar aqui... Para obter a massa do carrinho 2. Queremos a massa do carrinho 2. No instante que o carrinho 1, de 150 gramas, passa a se mover com velocidade constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 choca-se com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Com base nos dados experimentais, qual a massa do carrinho 2? Grifa o comando. Começa com o comando. Ele quer a massa do carrinho 2. É isso que ele quer. Vamos montar o esquema então no quadro. Ele não é um teste que eu indico para você fazer no começo da prova. Ele é um teste trabalhoso, de interpretação de tabela, você entender o desenho. Então ele é bem trabalhoso. O trilho está aqui, ó. E aqui está vindo o carrinho 1. Ele está vindo com uma certa velocidade. E eu não sei a velocidade dele, mas aí existem 2 sensores. Sensor 1 e sensor 2. E esses sensores pegaram as posições e o tempo do carrinho. O sensor 1, ele marcou 15 e 0 nesse primeiro sensor aqui, ó. Então vou até colocar esse primeiro sensor aqui, ó. 15 centímetros e tempo igual a 0. O outro sensor está no S, igual a 30 e no tempo igual a 1. Com isso eu tiro a velocidade do carrinho. Então a velocidade 1 do carrinho é o ΔS pelo ΔT. A velocidade 1 do carrinho são 15 centímetros por segundo. 15 centímetros por segundo. Aí tem um carrinho 2, que está aqui. Ele vai colidir. E eles vão grudadinhos, eles vão juntos. Os carrinhos 1 e 2. Vão ficar grudadinhos. Aqui. 1 e 2. E aí eles vão passar pelos outros sensores. Tá? Vão passar pelo sensor 3 e 4. Pode reparar que nos sensores 3 e 4, os dados dos 2 carrinhos são iguais. Ó, 75 e 8, 75 e 8. 90 e 11, 90 e 11. Lógico que tem que ser igual, eles estão grudadinhos, eles estão juntos. Então aqui o S é 75 centímetros, com um tempo de 8 segundos. Aqui o S é de 90 centímetros, com um tempo de 11 segundos. Feito. Aí eu calculo a velocidade final desses móveis. A velocidade final é o ΔS, que são 15 centímetros, pelo tempo de 3 segundos. Na velocidade final, 5 centímetros por segundo. Então organizamos o nosso teste e descobrimos as velocidades dos carrinhos antes da colisão e após a colisão. Não resolvemos o teste ainda, então ele é trabalhosinho. Por quê que ele é trabalhoso? Você tem que interpretar esse desenho. Não é todo aluno que já viu um trilho de ar funcionando. No ensino médio é difícil você ter um colégio que tem um trilho de ar e uma experiência com um trilho de ar. Quando você vai fazer física e engenharia, você conhece esse experimento aqui. Então é difícil interpretar. O trilho de ar ele serve para tirar o atrito, né? Ele sai um monte de arzinho pelo trilho e aí os objetos deslizam em cima sem atrito. Então eu faço uma experiência com carrinhos usando velocidade constante. Agora eu vou usar o nosso sistema isolado. A quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. Quem tem quantidade de movimento no início? Só o carrinho 1. Ele me deu a massa do carrinho 1.
No instante que o carrinho 1 de massa 150 gramas. Então o carrinho 1 tem massa 150 gramas. Como eu estou fazendo uma igualdade, eu posso usar em grama. Porque daí eu uso grama aqui. Centímetro por segundo aqui, centímetro por segundo aqui. Então vai ficar 150 gramas vezes a velocidade inicial, que é 15 centímetros por segundo. Isso vai dar igual. Agora a quantidade de movimento final. Vai ser a massa final, que eu vou descobrir, que é a massa dos dois, vezes a velocidade final, que é 5 centímetros por segundo. Os centímetros por segundo eu vou cortar aqui, vou cortar o 15 também, e aqui vai sobrar 3. Então a massa final, 3 vezes 150, 450 gramas. Tá, só que esses 450 gramas é a massa dos dois. Isso significa que o bloco 1 tem 150 gramas e o bloco 2 tem 300 gramas. Aí. É assim que você resolve um problema de sistema isolado. Nós conservamos a quantidade de movimento. Numa questão aberta, seria muito bom você colocar aqui, ó, né, o módulo da quantidade de movimento inicial, porque são grandezas vetoriais e a notação fica bonitinha. Tá? Uma objetiva também, se quiser fazer bonitinha ali a sua notação. Legal a questão, né? Só que ela não é boa para você fazer no começo da prova, ela é uma questão trabalhosa. Outra coisa, nessa colisão, que é a colisão mais comum do Enem, ela foi inelástica. Inelástica. Eles bateram e continuaram grudados. Existem outros dois tipos de colisão. A parcialmente elástica e a perfeitamente elástica. Então eu vou passar mais um quadro agora sobre a classificação dessas colisões, para que você não seja surpreendido em nenhum momento. Vamos a essa classificação agora. Aí tá então, galera, a nossa classificaçãozinha. Ó. 3 tipos de colisão. Nós temos a colisão inelástica, a colisão parcialmente elástica e a perfeitamente elástica, ou só elástica, tá? Perfeitamente elástica ou só elástica. A colisão inelástica, ela não conserva energia mecânica, parcialmente elástica também não, só é conservada energia mecânica na elástica. A colisão elástica não tem deformação permanente. Colisões elásticas são colisões com molas. Então você colide contra uma mola e ela devolve toda a sua energia. Inelástica e parcialmente elástica são colisões que as coisas quebram. Uma colisão entre dois móveis, dois carros, por exemplo, eles quebram, eles danificam. Então são esses tipos de colisão e não conservam energia mecânica. O que elas têm de diferente? A velocidade de afastamento. Falou inelástica, bate e gruda. Parcialmente elástica, bate e afasta, mas não afasta com toda a velocidade que tinha antes. E a perfeitamente elástica bate e afasta com a mesma velocidade que eles estavam se aproximando. Então, colisão com uma mola é bem isso daqui. Existe um númerozinho que expressa isso, chamado coeficiente de restituição. É o Ezinho. Ele expressa a velocidade de afastamento dividida pela de aproximação. O coeficiente de restituição vale 0, aqui ele fica entre 0 e 1, e aqui ele vale 1. Porém, analisando as questões do Enem, o carro-chefe deles é a colisão inelástica, onde você resolve no método que eu fiz anteriormente. Inclusive, as questões para vocês fazerem 21, 22 e 23. 21, 22 e 23, trabalhando com dinâmica impulsiva. Essas então foram as 2 semanas de mecânica que eu separei para vocês. Tem muito mais assuntos da mecânica, mas a nossa proposta é Enem em 10 semanas, não Enem em 30 semanas. Então eu peguei os assuntos que mais caem no Enem, estou fazendo um resumo deles, mesmo assim está ficando um curso bem pesado para você acompanhar. São muitos vídeos. Outra coisa, eu vou te dar um vídeo bônus, esse inclusive está aberto no meu canal. O nome dele é Questão Polêmica do Enem. Tá? Eu vou colocar ele na íntegra para vocês aí na plataforma. Assistam ele. É a questão do ventilador assoprando uma vela. Então tem um ventilador assoprando uma vela de um carrinho e ele pergunta se esse carrinho anda, não anda. Cara, eu fiz uma experiência bonita desse carrinho aí e foi bem legal. O resultado foi surpreendente. Legal? Então,
Com isso, estamos finalizando nossa segunda semana de curso. Você só tem mais esse do carrinho para assistir agora, hein? Não vai perder o embalo, vai lá, toma uma água, chacoalha a cabeça e finaliza a sua semana. Valeu? Um abraço, galera, e até semana que vem.